Preparados para desvendar o mistério da Atlântida? Nesta jornada, mergulharemos nas profundezas da história e exploraremos as intrigantes teorias que cercam essa civilização perdida. Será a Atlântida apenas uma lenda ou uma realidade esquecida? Que teoria você acha mais convincente? Vamos descobrir juntos! Você está no canal Liquid Shell. Navegue conosco em busca de pérolas do conhecimento. Antes de começarmos, não se esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar com os amantes do conhecimento e, claro, inscrever-se no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! De onde surgiu o mito? A primeira menção conhecida da cidade perdida de Atlântida foi feita pelo filósofo grego antigo Platão. A história da Atlântida é apresentada nos diálogos Timeu e Critias, que são partes das obras escritas por Platão por volta de 360 a.C. A história foi narrada por Critias, um parente distante de Platão, que afirmou ter ouvido a história de seu avô, também chamado Critias. Platão, no entanto, deixou claro que a narrativa era uma obra de ficção e uma alegoria para discutir questões filosóficas e políticas. De acordo com a história de Platão, Atlântida era uma ilha avançada e poderosa localizada além das Colunas de Hércules, que muitos acreditam serem os Estreitos de Gibraltar. A cidade era descrita como uma civilização ideal, com tecnologia avançada, uma sociedade justa e uma riqueza abundante. No entanto, por causa da corrupção e da ambição, os Atlantes provocaram a ira dos deuses, resultando na destruição da ilha em um cataclismo natural. Após a obra de Platão, muitos estudiosos e escritores ao longo dos séculos especularam sobre a possível existência da Atlântida. Alguns consideravam a história como um relato histórico, enquanto outros viam-na como uma parábola. A busca pela Atlântida tornou-se uma parte intrigante da mitologia e do folclore ocidental, alimentando a imaginação de exploradores, arqueólogos amadores e entusiastas ao longo dos séculos. No entanto, até o momento, não foram encontradas evidências arqueológicas ou geológicas conclusivas que comprovem a existência real da Atlântida. Muitos consideram a história de Platão como uma obra literária e filosófica, em vez de um registro histórico preciso. A Atlântida continua a ser um mistério envolto em especulação e fascinação, alimentando inúmeras teorias e lendas ao longo da história. Localização. A localização da Atlântida permanece um dos mistérios mais intrigantes e debatidos na arqueologia e na mitologia. A descrição dada por Platão nos diálogos Timeu e Critias não oferece coordenadas geográficas exatas, mas há algumas interpretações e teorias propostas ao longo dos anos. No entanto, é crucial destacar que não existe evidência arqueológica ou científica substancial que comprove a existência real da Atlântida. A descrição de Platão sugere que a Atlântida estava localizada além das Colunas de Hércules, que muitos acreditam serem os Estreitos de Gibraltar. Esta interpretação levou a diversas teorias sobre a possível localização da Atlântida, incluindo as seguintes. Alguns estudiosos sugeriram que a Atlântida poderia ter estado no Mediterrâneo, perto do local das Colunas de Hércules. Teorias específicas apontam para áreas como Santorini, Creta ou até mesmo regiões submersas ao longo da costa espanhola. Outras teorias sugerem que a Atlântida estava localizada no Caribe, com alguns pesquisadores propondo a região em torno de Cuba como possível local. Algumas teorias apontam para o Atlântico Norte, sugerindo que a Atlântida poderia ter sido uma antiga civilização na região que agora está submersa. Algumas teorias mais especulativas propõem a Antártida como local da Atlântida, argumentando que mudanças climáticas ou eventos catastróficos teriam levado ao seu desaparecimento. No entanto, vale ressaltar que muitas dessas teorias carecem de evidências científicas substanciais. A falta de provas arqueológicas ou geológicas sólidas levou a uma visão cética em relação à existência real da Atlântida como uma civilização perdida. Além disso, a história de Platão é frequentemente interpretada como uma alegoria ou metáfora para discutir questões filosóficas e políticas, em vez de um registro histórico literal. Em suma, embora a Atlântida continue a ser um tema fascinante e inspirador, sua localização permanece um enigma não resolvido, e muitos consideram a história como mais lendária do que factual. O que pensava Platão? Platão,
O filósofo grego antigo é o único relato conhecido sobre a Atlântida, apresentando sua visão da civilização perdida nos diálogos Timeu e Crítias. Vale ressaltar que Platão não tratou a história da Atlântida como um relato histórico literal, mas sim como uma alegoria e uma ferramenta literária para transmitir ideias filosóficas e políticas. Em Timeu, Platão aborda a origem do universo e a criação do mundo, introduzindo a ideia do Timaios, um sábio pitagórico, que compartilha uma história sobre o surgimento da Atlântida. Em Crítias, a narrativa detalhada sobre a Atlântida é apresentada como um relato feito por Crítias, parente de Platão, que alegadamente ouviu a história de seu avô homônimo. Platão descreve a Atlântida como uma potência naval e uma civilização avançada que existiu 9.000 anos antes de sua própria época, o que situaria a história por volta de 11.000 anos atrás em relação à nossa cronologia atual. Ele descreve uma sociedade rica e tecnologicamente avançada que controlava vastos territórios que incluíam partes da Europa, África e do Atlântico. A narrativa de Platão sugere que a Atlântida era governada por reis sábios e virtuosos, mas que ao longo do tempo, a corrupção e a ambição tomaram conta da civilização. Os Atlantes teriam desafiado os deuses, e como resultado, sofreram um cataclismo divino que afundou a ilha no oceano, desaparecendo completamente. A interpretação dessa história varia. Alguns consideram que Platão usou a Atlântida para ilustrar conceitos filosóficos, como a luta entre a ordem e a desordem, ou para explorar a decadência moral e os perigos do orgulho excessivo. Outros veem a Atlântida como uma parábola sobre a fragilidade das grandes civilizações e a inevitabilidade de sua queda. Independentemente da interpretação, Platão não apresentou a história da Atlântida como um relato histórico verídico. Sua intenção era explorar questões éticas e políticas, usando a narrativa da Atlântida como uma ferramenta literária para transmitir suas ideias filosóficas. Sua destruição. De acordo com a narrativa de Platão nos diálogos Timeu e Crítias, a destruição da Atlântida foi resultado de uma série de eventos catastróficos provocados por desafios aos deuses e pela decadência moral da civilização atlântica. Aqui estão os principais elementos relacionados à destruição da Atlântida, conforme descrito por Platão. Platão descreve a Atlântida como uma civilização inicialmente virtuosa e avançada, governada por reis sábios. No entanto, ao longo do tempo, os Atlantes se tornaram corruptos e ambiciosos, desafiando os deuses com seu comportamento arrogante. Em resposta ao comportamento dos Atlantes, os deuses decidiram puni-los com um cataclismo natural. Segundo a narrativa, houve terremotos e inundações que levaram à submersão da ilha. A catástrofe teria ocorrido em um único dia e uma única noite. Platão descreve que a Atlântida afundou no Oceano Atlântico, desaparecendo sob as águas. O evento foi dramático e repentino, marcando o fim da civilização atlântica. A destruição da Atlântida foi tão completa que não restou nenhum vestígio visível da antiga civilização. A ilha afundou, levando consigo toda a riqueza, tecnologia e conhecimento que os Atlantes possuíam. É importante ressaltar que a narrativa de Platão deve ser interpretada como uma obra de ficção e uma alegoria filosófica. Não há evidências arqueológicas ou científicas que confirmem a existência da Atlântida como uma civilização real ou que respaldem os eventos descritos na história de Platão. Ao longo dos séculos, muitas teorias e especulações foram propostas sobre a possível interpretação literal da história de Platão, mas até agora, nenhuma evidência tangível foi encontrada para apoiar a existência ou a destruição da Atlântida. A história permanece como um mistério envolto em mitologia e continua a alimentar a imaginação popular. Atlântida e cultura. A história da Atlântida, conforme narrada por Platão nos diálogos Timeu e Crítias, teve um impacto duradouro e significativo na cultura popular ao longo dos séculos. A lenda da Atlântida capturou a imaginação de escritores, artistas, cineastas e entusiastas da arqueologia, inspirando uma variedade de obras e teorias especulativas. Aqui estão algumas formas como a Atlântida tem influenciado a cultura popular. O filósofo e escritor Francis Bacon usou a ideia da Atlântida como inspiração para sua obra A Nova Atlântida. Nessa utopia, Bacon descreve uma sociedade ideal em uma ilha misteriosa.
O famoso autor de ficção científica Júlio Verne incorporou elementos atlantes em sua obra 20.000 Léguas Submarinas, apresentando uma cidade perdida sob o oceano. Artistas ao longo dos séculos criaram pinturas e ilustrações imaginativas retratando a Atlântida e seu suposto afundamento. Essas representações variam em estilo e interpretação. Atlantis, o Continente Perdido, 1961. Este filme de aventura e ficção científica dirigido por George Pal foi uma das primeiras adaptações cinematográficas da história de Atlântida, apresentando uma narrativa que misturava elementos mitológicos e científicos. Atlantis, o Reino Perdido, 2001. Uma animação da Disney que leva os espectadores a uma versão fantástica da Atlântida, combinando tecnologia avançada e uma busca por conhecimento perdido. Muitas teorias alternativas sobre a localização da Atlântida foram propostas ao longo do tempo, algumas sugerindo que ela estaria localizada em locais como o Caribe, a Antártida ou até mesmo no Triângulo das Bermudas. A Atlântida é frequentemente apresentada em jogos de vídeo, onde os jogadores podem explorar cidades submersas, resolver mistérios e desvendar o passado perdido dessa civilização mítica. A Atlântida é também muitas vezes associada a movimentos esotéricos e teorias de sociedades secretas que alegam conhecimento especial sobre o continente perdido. A lenda da Atlântida continua a exercer um fascínio duradouro e serve como um ponto de partida para diversas formas de expressão cultural. A história mítica proporciona um terreno fértil para a criação artística e especulação, transformando-se em um componente significativo da cultura popular global. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo desconhecido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever para mais aventuras e tocar no sininho para não perder nenhum mistério futuro. Até a próxima descoberta!